Olá novamente. Hoje a gente vai fazer o estudo do cálculo algébrico. A gente, em aulas anteriores, deve ter feito, em algum momento, a abordagem algébrica. Só que a gente não concretizou, não definiu, não tornou rigoroso. Deve ter ficado escondido em algum momento quando a gente falou x, y, 2x mais y, certo? Ou então 3 vezes um número. Hoje a gente vai introduzir e vamos, a partir de hoje, nas aulas conseguintes, aprofundar o estudo da álgebra, certo? Você já deve ter ouvido falar alguma frase do tipo, é o x da questão. Esse x aí é um valor desconhecido, ou pode ser também a solução, certo? Da situação que você está querendo resolver. Então vamos iniciar, a partir desse momento, o estudo da álgebra a nível fundamental. Acompanha comigo na tela. Então, a parte 1 do nosso estudo do cálculo algébrico e a habilidade da BNCC. Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Certo? Então, antes de tudo, vamos fazer um estudo da incógnita e variável. Eu já vi alguns livros antigos, certo? Recentes nem tanto, certo? Eu não encontrei, na verdade, nenhum livro recente, a confusão desses conteúdos. Mas alguns livros antigos, eles já trouxeram a confusão entre o conceito de incógnita e variável, certo? Então é importante saber distinguir o que é cada uma. Incógnita, como a gente vai ver, é mais relacionada à equação. É relacionada à equação, né? Numa equação você pode ter uma incógnita, duas, três, várias incógnitas, infinitas incógnitas quando você for estudar além do que a gente está vendo aqui. Mas por enquanto a gente vai ficar com uma equação com uma incógnita, certo? Variável está mais atrelada ao estudo do cálculo do valor numérico das expressões algébricas. Ou então, como a gente trabalha no 9º ano, das funções, certo? Vou substituir na expressão que representa a função um valor, vamos ver que valor sai, que valor é gerado, certo? Nessa função. Então, vamos agora verificar o que significa incógnita, o que significa variável, para a gente não fazer a confusão como alguns autores, certo? Alguns livros antigos traziam. Então, vamos lá. Incógnita e variável. Álgebra é o ramo da matemática que trabalha com grandezas cujos valores variam ou que são desconhecidos e, por isso, são representados por símbolos, em geral, por letras. Certo? Vamos a um exemplo. Ao prescrever determinados remédios, é comum que os pediatras recorram à matemática, principalmente à álgebra. Então, você que quer ser pediatra, pensou que ia escapar da matemática, não vai escapar, principalmente da álgebra. Para calcular a dose que devem administrar a uma criança, a partir da dose indicada a adultos, os pediatras aplicam a chamada fórmula de Young. Que fórmula é essa? Olha lá. Dose infantil é a idade da criança em anos vezes dose para adulto, dividido pela idade da criança, também em anos de idade, mais 12 anos. Então, eu vou dar uma subida aqui nessa fórmula e vamos fazer com uma situação. Por exemplo, para uma criança de 8 anos de idade, um médico calcula a dose infantil, que eu vou chamar de X, certo? De um medicamento cuja dose para adultos é 250 miligramas, resolvendo a equação. Então, a dose infantil eu vou chamar de X, certo? A idade da criança que a gente vai considerar são 8 anos de idade. A dose para adulto é 250 miligramas, certo? E aquele 12 ele já é da fórmula. Então, vamos lá. Substituindo, nós temos X igual a 8 vezes 250, dividido por 8 mais 12. No estudo das equações, representamos o termo desconhecido por uma letra chamada de incógnita, certo? Como a gente falou anteriormente.
Na equação acima, a incógnita é a letra x. Efetuando os cálculos, obtemos seu valor, certo? Que cálculos são esses? Vamos lá. 8 vezes 250 é o mesmo que 4 vezes 500, certo? Vai dar 2.000 no numerador, em cima. No denominador, embaixo, 8 mais 12 dá 20. Então, vai ficar 2.000 dividido por 20, que é 100, certo? Esse é o resultado que a gente obtém. Isso significa que a dose de medicamento a ser administrada à criança é 100 miligramas. Se a do adulto é 250 miligramas, a da criança 100 miligramas, certo? Por meio dessa fórmula. Você verificou que a gente calculou o valor da incógnita x. Então, a gente resolveu uma equação. X, na situação anterior, era uma incógnita. Vamos a um exemplo de ilustração 2. Márcio e seus filhos foram a um pesqueiro, onde são cobrados R$ 4,00 de entrada e R$ 6,00 por quilograma de peixe pescado. Vamos falar quilo para simplificar a nossa linguagem aqui, mas em termos escritos vamos estar nos referindo a quilograma. Então, dessa forma, se o Márcio pescar 1 quilo e deverá pagar quanto em real? Vamos lá, ele vai cobrar, será cobrado, né, o preço da entrada, que é R$ 4,00, mais R$ 6,00 por quilo. Então, 1 quilo vai ficar 4 mais 6, que é só 1 quilo, né? E ele irá pagar R$ 10,00. Se ele fizer 1,5 kg de pescada, certo? Cuidado para não confundir, que aqui em Belém a gente usa pescada como nome de peixe, certo? Se ele pescar 1,5 kg, quanto ele deverá pagar? Então, R$ 4,00, que é a entrada, que é o valor fixo, igual como na expressão anterior, o 12 era valor fixo, 4 mais R$ 6,00 vezes 1,50. Então, vai ficar 4 mais R$ 9,00, que vai dar R$ 13,00. Se ele fizer 2 quilos, então, quanto ele deverá pagar? Novamente, R$ 4,00 de entrada, mais R$ 6,00 vezes 2. Então, R$ 4,00 de entrada, mais 6 vezes 2 dá 12. Nós temos R$ 16,00 e assim por diante. Observa que aqui o que a gente está fazendo é o cálculo de expressões numéricas, não é igual como a gente fazia no 6º ano. Então, aqui você tem a ideia, 4 mais 6 vezes 2. Porque eu resolvo primeiro a multiplicação, certo? Vem daquelas regras práticas lá do 6º ano, que você trabalhou. Primeiro a multiplicação, depois a adição, certo? Para você poder entender isso aqui, certo? Que primeiro você vai... A entrada é fixa, e aí, no caso, você vai calcular quanto é o total que você vai pagar por cada quilo pescado, e aí você resolve uma expressão numérica, igual como aquelas que você resolvia no 6º ano, certo? E por isso que é importante o estudo das expressões numéricas no 6º ano. Mas vamos lá, voltando comigo. Não sabemos quanto o Márcio vai pescar, mas podemos determinar o valor que ele deve pagar por N quilogramas de peixe pescado. Então vamos lá. Eu não sei, ele vai pescar N. Então vai ser 4 mais 6 vezes N. Isso aqui já não é mais uma expressão numérica, é uma expressão que tem uma letra, que a gente vai ver já já, que é a expressão algébrica. Assim como também nós tivemos naquele caso lá, certo? Uma expressão algébrica no exemplo 1, quando eu tinha incógnitas, certo? E tinha um valor numérico lá que era o 12. Nesse caso, a letra N pode assumir o valor 3, 3,2, 12,5 ou qualquer outro valor não negativo. Por isso, essa letra é chamada de variável. Então, é diferente da incógnita, que ela assumiu um valor, certo? Você calculou o valor da incógnita. Esse aqui, você está atribuindo valores para a letra. Então, vários valores. Por isso que ela é chamada de variável. Ela varia o valor, certo? E aí, com base nisso, você tem um resultado final.
Isso aqui já é um pequeno abridor para o nosso futuro estudo das funções, certo? Então, nono ano vai trabalhar as funções. Já pode se falar um pouquinho no oitavo ano, certo? Mas no nono ano é que a gente consolida. Então, voltando comigo. O uso de letras para representar grandezas de valores variáveis ou desconhecidos dá origem a uma linguagem com expressões próprias da matemática, a linguagem algébrica. É o que eu verifico que os alunos mais têm dificuldade, certo? É sair de uma linguagem para outra, tanto às vezes da linguagem escrita para a algébrica, quanto da linguagem algébrica para a escrita, certo? Então, se você é professor e está assistindo esse vídeo, trabalhe isso bastante com seus alunos, porque é o que geralmente, pelo menos na minha visão, é o que eles é uma das coisas que eles mais apresentam dificuldade. E se você é aluno, você pode, no caso, fazer bastante exercício relacionado a isso daí, no seu livro didático, certo? Ou por outras fontes. Então vamos lá. Vamos acompanhar então algumas definições a mais. Expressão algébrica é aquela que tem apenas letras ou números e letras, certo? Então tem que ter letras, mas pode ter números misturados com letra. Então vamos ver esse exemplo aí, certo? Esse primeiro exemplo. Nós temos um retângulo, conforme vocês podem ver, e essa parte interna é pintada de vermelho, certo? Que é a área, certo? E aí, esse retângulo ele tem um comprimento medindo A e altura ou largura medindo B. Esse comprimento também é chamado de base, certo? Então, tem autor que fala comprimento e largura, tem autor que fala base e altura, certo? Isso daí é uma questão de linguagem mesmo. E eu já vi autor falando em comprimento e altura e base e largura. É possível também. Um retângulo é somente o contorno, certo? Então, quando eu falo a área, eu estou me referindo à área da região interna do retângulo, certo? Ou então a área da região retangular. Mas para efeitos de simplificação de linguagem, certo? A gente acaba falando a área do retângulo. Não está errado, certo? Se você entende que significa o que está dentro do retângulo, certo? Porque o retângulo por si só é só o contorno. Então vamos lá. A expressão algébrica que representa a área do retângulo abaixo é AB. Esse AB indica A vezes B, certo? Como é que se calcula a área de uma região retangular? Ou, como a gente pode simplesmente dizer, área do retângulo. A vezes B, base vezes altura, ou comprimento vezes largura, certo? Só que A vezes B eu também posso escrever como AB. Então, a partir de agora, quando você vê duas letras, elas estão se multiplicando. Assim, não somente duas letras, como mais letras ou então números e letras, certo? Então, esse AB é uma expressão algébrica, que representa a área desse retângulo aí. A expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. Você deve estar perguntando, eu não lembro o que é perímetro. Perímetro é quando você soma a medida de todos os lados, certo? É como se você fosse cercar um terreno. Poxa, quanto é que eu vou cercar? Aí você sai medindo, certo? Fazendo a medida do contorno do terreno. Isso aí nada mais é do que o cálculo do perímetro, certo? Então, no caso do retângulo, voltando comigo aqui, o retângulo ele tem duas bases, certo? Duas alturas, na verdade a mesma altura, só que de um lado e de outro. Ou então, comprimento, comprimento, largura, largura, base, base, altura, altura, certo? E como é que você calcula o perímetro? Fazendo a soma dos contornos. Acompanha comigo na tela. Então, A em cima e A embaixo. Então, A mais A, certo? São duas parcelas de A que eu posso dizer que é duas vezes o A. Que, como a gente já falou, eu posso representar como 2A.
do lado, a altura B, a outra altura é B. B mais B são duas parcelas de B, que eu posso escrever como 2 vezes o B. Como eu não sei os valores de A e de B, certo? Eles são aqui variáveis, como a gente verificou. Então, eu posso simplesmente escrever como 2A mais 2B para representar o perímetro. Certo? Então, é importante a gente entender isso daí. Então, esse 2A mais 2B é uma outra expressão algébrica, mas que representa o perímetro desse retângulo. O uso de letras para representar números facilita a tradução de sentenças escritas em linguagem comum para a linguagem algébrica, certo? Isso é o que eu vejo que muitos alunos ainda têm dificuldade. Então vamos lá. Além dessas expressões aí, vamos trabalhar outras expressões algébricas por meio de outros exemplos. Vamos lá. O oposto do dobro de um número x somado a um número y, certo? Então, olha só, o oposto, na verdade, é quando você tem o simétrico, né, de um número. Você estudou isso no 7º ano. Então, o simétrico de 4, ou o oposto de 4, é menos 4. O oposto de menos 7 é 7, ou mais 7. Então, o oposto é sempre um número que você está considerando com sinal trocado. E como é que eu faço para trocar esse sinal? Basta colocar o sinal negativo na frente. Por exemplo, se eu quiser saber o oposto de menos 6, eu faço menos 6. Aí menos com menos vai dar mais, né? Velha regra dos sinais. Aí eu tenho o oposto de menos 6, menos 6 dá mais 6. O oposto de mais 8 vai ficar menos mais 8. Aí regra de sinal, menos com mais, menos, vai ficar menos 8. Certo? Isso pode ser calculado também de outra forma, viu, gente? Pode ser colocado na reta, tá menos 8, que está na mesma distância do zero, só que do outro lado, o mais 8. Vamos colocar aqui o mais 20, o que está na mesma distância do zero na reta, só que do outro lado, o menos 20. Então, a gente pode calcular o oposto assim também. Mas a ideia é colocar o sinal de menos independente do número. Então, vamos lá. O oposto do dobro é multiplicar por 2. De um número x, dobro de x, 2x, o oposto do dobro, então menos 2x, somado mais a um número y, menos 2x mais y. Então, nós temos aí, olha, o oposto do dobro de um número x somado a um número y, linguagem escrita, menos 2x mais y, linguagem algébrica. Certo? Há uma conversão aí de linguagens, certo? Que indica o mesmo sentido. Outro exemplo. A diferença entre a terça parte de um número x e o oposto de 5. Já viu como é que calculou o oposto. A diferença, essa palavra nos dá a ideia de subtração. A terça parte, certo? Então, a terça parte é quando você divide um número por 3. Então, a diferença entre a terça parte de um número x e o oposto de 5. Então, vamos lá. Eu vou pegar o número x, dividir por 3, menos, certo? Porque a diferença diz isso, que eu tenho que fazer uma subtração. O oposto de 5, ou seja, eu vou colocar o sinal no 5, né? Então, como a gente viu, olha, x dividido por 3, a terça parte, né? A diferença é o menos, certo? O oposto de 5 é menos 5, certo? Então é importante deixar assim. Você pode querer simplificar isso daí, né? Fica x sobre 3, menos com menos dá mais 5. É uma outra maneira de simplificar, mas é importante que você entenda como é que foi elaborada essa expressão algébrica, certo? Terça parte de um número x sobre 3. Se fosse a quarta parte, x sobre 4. Se fosse a quinta parte, x sobre 5. E assim sucessivamente. Então vamos agora a um outro exemplo. O inverso do dobro de um número x não nulo. Cuidado para não confundir oposto com inverso. Inverso é quando você
na verdade, multiplica um número pelo inverso e o resultado é 1, certo? Essa é a definição formal. Mas aí, para a nossa regra prática, é como se você tivesse um número no denominador, você passa aí para o numerador, e o que está no numerador você passa para o denominador. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o inverso de x sobre 3, ó, eu passaria o 3 para onde está o x e o x para onde estaria o 3. Então, ficaria 3 sobre x, certo? Então, o inverso, eu vou inverter o quê? O dobro de um número. O dobro de um número é 2x. Lembrando, a gente já viu numa aula anterior, que sempre existe um 1 embaixo. Então, 2x, que é o dobro de um número, é a mesma coisa que 2x sobre 1. Certo? Então, eu vou inverter e vou colocar o 1 em cima e o 2x embaixo. É importante frisar, ressaltar que o número é não nulo, quer dizer, não pode ser zero. Isso é assunto já para a nossa próxima aula. Ou seja, se o x for zero, vai ficar 2 vezes zero lá no denominador, certo? E aí vai ficar 1 dividido por zero, que vai nos dar problema. Não existe a divisão por zero, que a gente vai ver daqui a pouco numa próxima aula. O dobro do inverso de um número x não nulo. Poxa, olha, o dobro, vou multiplicar alguma coisa por 2, mas o que eu vou multiplicar por 2? O inverso de um número x não nulo. Ou seja, o número x não pode ser zero. X é o número. Lembrando que embaixo sempre tem 1. Quando eu inverter o número x, ele não é nulo, vai ficar 1 sobre x. E isso eu vou multiplicar por 2. Então, repara. Fica 2 vezes 1 sobre x, que, para quem já trabalhou isso, posso fazer a multiplicação. 2 vezes 1 dá 2 e o resultado fica 2 sobre x. Certo? Mas você pode deixar na primeira forma também, 2 vezes 1 sobre x, que está mais exemplificado. Mas você pode pegar algum exercício que te pede para dizer o que significa 2 sobre x. Você pode dizer o dobro, certo, do inverso de um número x. Você fatora, né, como a gente diz, você coloca 2 sobre x na forma 2 vezes 1 sobre x, certo? Então, qualquer uma das duas formas está correta, embora a primeira seja mais simples de visualizar e a segunda pode ser assim uma pegadinha para ti, uma questão assim de difícil entendimento, mas você está vendo esse exemplo aqui, você já não terá mais dúvida. Olha só, isso aqui, esses dois últimos exemplos, eles são muito polêmicos no 8º ano. O quadrado da soma de dois números x e y. Olha o português, o quadrado da soma de dois números x e y. Então, eu vou primeiramente fazer a soma de dois números x e y, ou seja, x mais y. Em seguida, eu vou elevar ao quadrado, certo? Que é o quadrado da soma. Então, observa. O quadrado da soma de x mais y. Certo? Então, isso daí a gente vai estudar futuramente, que é um produto notável. Certo? Se você já estudou isso na sua escola, você sabe que eu estou falando. Assim como também a gente fala em o quadrado da diferença. Ou seja, o quadrado de x menos y, a diferença de dois números x e y, certo? É importante a gente colocar isso daí, que isso é diferente do que a gente vai ver no próximo exemplo. Olha lá o próximo exemplo. Acompanha comigo na tela. Eu falei o quadrado da soma de dois números x e y. Então, vamos agora à soma do quadrado de dois números x e y. Então, muita gente confunde isso daí, certo? Então, a soma do quadrado de dois números x e y. Então, aqui eu vou elevar cada número ao quadrado, tanto x quanto y, e depois efetuar a soma, certo? Então, eu elevei o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Olha só o exemplo 7 e 8.
eles não têm, certo, necessariamente o mesmo resultado. Então vamos já adiantando aqui futuramente uma aula de produtos notáveis, vamos entender isso daí, ó. Vamos colocar no lugar de x e no lugar de y alguns números. Vamos brincar um pouquinho aqui, que é o assunto da nossa próxima aula, que é valor numérico de expressão algébrica. Então, acompanhe o exemplo 7. Se o x for 2 e o y for 3, o que vai acontecer? Você vai efetuar, como você já diz, primeiramente o que está no parêntese, certo? Vai ficar 2 no lugar de x, mais 3 no lugar de y, 2 mais 3 dá 5, e 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, que dá 25. Deu 25, né? Agora, olha o exemplo 8. Vamos fazer a mesma coisa. No lugar de x, vamos colocar 2, no lugar de y, vamos colocar 3. Então, 2 ao quadrado, certo? 2 ao quadrado dá 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, no lugar de y, 3, vai ficar 3 vezes 3, 9. E 4 mais 9 dá 13, certo? Então, deu diferente do que está em cima. A gente, por desconhecimento, quando a gente ainda não aprendeu, ainda não se consolidou nesse cálculo, a gente pode pensar que isso é igual, mas não é, certo? Não é. Agora, há uma possibilidade de isso ser igual. Há uma possibilidade. Acompanha comigo novamente. Se eu substituir o x e o y por 0, olha o que acontece. Um exemplo 7. 0 no lugar de x e 0 no lugar de y. 0 mais 0 dá 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, vai dar 0. Então, certo. No exemplo 7 deu 0. No exemplo 8, vamos substituir o x e o y também por 0. Então, vamos lá. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, dá 0. Y ao quadrado é 0 também no lugar de y. 0 vezes 0 dá 0. E aí eu vou somar 0 mais 0 dá 0. Deu igual, certo? Mas no exemplo que a gente fez anterior, para x igual a 2, y igual a 3, deu diferente. Então você não pode dizer que isso é igual. Que o quadrado de x mais y é a soma dos quadrados de x e y. Cuidado que isso não é igual, certo? Somente em um caso é igual. Nos outros demais não é. Então, às vezes na matemática a gente tem essa tendência a generalizar, né? É um erro de raciocínio, certo? Isso não só na matemática, eu acredito, né? Às vezes você verifica 2, 3, 4, 5, 6 exemplos que dão certo para uma coisa, e você, então sempre dá certo. Não, nem sempre, certo? Alguns casos, a simples observação pode ser verdade, mas isso não é geral, certo? E como é que você sabe de imediato que não dá certo? Basta você achar um exemplo de que quebre a regra. Por exemplo, você pode falar assim, eu vou inventar aqui uma regra, já fugindo um pouquinho do cálculo. Todo homem que tem mais de 20 anos tem o cabelo preto, por exemplo. Basta você achar um homem que tem mais de 20 anos, que tenha já o cabelo grisalho, não importa a idade, pode ter até 20 e poucos anos, que aí já quebra a regra, certo? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado com essas generalizações, porque a gente está vivendo um momento político e às vezes a gente verifica muito isso nesses discursos. Tudo isso é aquilo. Cuidado. Todo fulano que vota nesse candidato é isso. Certo? É importante ter esse cuidado. Certo? Isso não serve só para matemática. Certo? Toda pessoa que gosta disso é isso. Toda pessoa que faz isso é isso. Então, eu costumo geralmente achar o que eu chamo de contra-exemplo, né? Uma situação que aquilo não funciona. Aí pronto. Então aquele discurso não é válido. Certo? Então é muito importante você saber isso daí também dentro da matemática. Na matemática, a gente tem lá no ensino superior
Alguns livros de ensino médio trazem uma abordagemzinha leve de indução finita. Você quer saber se isso daqui sempre acontece. E aí você faz o teste pela indução finita. Se passar na indução finita, que é uma manipulação algébrica, você pode pesquisar isso a respeito, então é válido para todo o restante. Mas você tem que fazer a prova, certo? Aí a prova, ela vai, se ela der ok, ela vai justamente te dizer que aquilo ali é válido para qualquer número, certo? Que você considerar a partir de um certo número ou não, certo? Então é muito importante ter esse cuidado. Nas matrizes, quando você estiver estudando matrizes lá no ensino médio, você vai ver que o produto ele não é comutativo sempre. Na maioria das vezes não é. Ou seja, você vai ter lá duas matrizes que você pode efetuar o produto. Você vai ver que A vezes B é diferente de B vezes A na maioria das vezes, certo? Então, aqui para os números não tem problema, né? Por enquanto, os números que a gente estuda, que são os números reais, a multiplicação ela é sempre comutativa. Então é importante você ter essa visão, certo? Principalmente no estudo dos produtos notáveis, no estudo da álgebra em geral, porque você tende a generalizar. Às vezes, isso aqui dá sempre isso, então é isso. Não. É importante ter esse cuidado. Quando for apresentada uma prova, para saber se aquilo é verdade, aí você consolida. Então agora eu posso dizer, já por causa dessa prova aqui. Enquanto não houver prova, tiver um contra-exemplo, então a regra não vale.